Seja bem-vindo ao canal. Prepare-se para mais uma viagem ao desconhecido. Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e diga nos comentários de onde você é e que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo te dominar. Meu nome é Antônio do Vale. Eu vivi em Sertão das Almas, no interior de Minas Gerais, em 1974, e é sobre um acontecimento naquela época que venho relatar. A vida na roça era dura, uma rotina de trabalho constante e solitária. Eu acordava cedo e o dia se arrastava entre as lavouras e o gado. O Sertão das Almas é uma região afastada, onde poucos se atrevem a ir, especialmente ao cair da noite. As estradas são mal cuidadas e a mata que cerca a roça parece engolir tudo que se aproxima. Era uma noite como qualquer outra quando notei algo estranho. Aquele lugar que para mim sempre foi familiar, de repente parecia estar mais pesado, mais fechado. Eu voltava para casa quando percebi que os sons da natureza tinham sumido, como se o vento tivesse parado de soprar e os grilos e sapos se calaram de uma hora para outra. Não era normal. A escuridão parecia se intensificar, mas o mais curioso foi a sensação que me acompanhou, como se algo estivesse me observando. Era como se o campo, que sempre me parecia acolhedor, estivesse se tornando hostil. O que me deixou mais inquieto, porém, foi a percepção de que eu não estava mais sozinho. O caminho parecia familiar, mas ao mesmo tempo ele se tornava mais difícil de seguir. A sensação de desconforto crescia, mas eu continuava a andar. Afinal, não havia razão para temer a noite. Ainda assim, algo naquele silêncio me incomodava profundamente. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. O dia tinha sido longo, como sempre. A roça exige mais do que qualquer homem pode dar, mas é o que temos. Eu já estava perto de casa, com a sensação de que o trabalho nunca termina, quando comecei a ouvir os passos. No começo, achei que fosse algum animal, talvez um porco ou um cachorro perdido. Mas à medida que os passos se tornavam mais claros, mais pesados, a inquietação começou a tomar conta de mim. O caminho estava mais escuro que o habitual. As sombras das árvores pareciam se esticar e a floresta, que sempre me foi familiar, parecia fechar-se de maneira lenta e implacável. Eu tentei ignorar. Sempre se tem medo do que não se vê, e eu sabia que o melhor era continuar, seguir em frente sem olhar para trás. Mas o som dos passos, agora bem definidos, se aproximava cada vez mais, e algo dentro de mim começou a mudar. A sensação de ser seguido se intensificou. Os passos estavam sincronizados com os meus, mais pesados a cada movimento. Tentei acelerar o passo, mas aquilo parecia mais um jogo, uma brincadeira cruel que não se desvanecia. Eu não me atrevia a olhar para trás. O medo crescente se misturava com uma curiosidade doentia. Quem ou o que me seguia? A sensação era de que não estava mais sozinho naquele caminho, e aquela presença por trás de mim me fazia sentir uma pressão na nuca, como se alguém estivesse observando cada movimento meu. O som de passos continuava, e o medo, como um peso, me obrigava a seguir em frente, tentando não sucumbir à tentação de virar o rosto. Eu sabia que olhar poderia ser a última coisa que eu faria. O que quer que estivesse ali, eu não queria encontrar. A noite, que antes parecia apenas desconfortável, agora se tornava um pesadelo em si. De repente ali, bem à minha frente,
apareceu uma figura que fez o ar ao redor gelar. Não era humano, isso eu sabia no instante em que a vi. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas na escuridão, fixos em mim com um olhar penetrante, como se soubesse exatamente o que eu temia. A barba, densa e cheia de musgo, descia por seu rosto e se misturava com a vegetação, como se ele fosse parte da floresta em si. A criatura estava ali, parada, observando-me como quem analisa uma presa frágil. O caipora sorriu, um sorriso grotesco, torto, como se a boca dele fosse feita para zombar de minha existência. Ele se aproximou lentamente, com passos que não faziam barulho, mas a sua presença era impossível de ignorar. Eu queria correr, mas os meus pés pareciam pesados demais. Ele falou, embora as palavras não tivessem som, sua boca se movia, e o vazio da floresta parecia ecoar suas intenções. Perdeu-se, homem, ele disse sem usar palavras, apenas gesticulando com o olhar. Tentei dar alguns passos para trás, mas a floresta à minha volta parecia mudar. O caminho que antes eu conhecia bem, agora estava fechado, como se as árvores e a mata se curvassem em direção a mim. Eu não conseguia mais encontrar a saída. Cada movimento que fazia era seguido pela sombra dele, mais perto, sempre perto. O caipora parecia me guiar, ou melhor, me conduzir para um labirinto. Eu estava sendo levado para onde a noite nunca acabaria, e a única coisa que eu podia fazer era seguir em frente, sem saber onde iria parar. Meu coração batia forte, mas eu sabia que não havia como escapar. Ele estava brincando comigo. O caminho estava se tornando cada vez mais impenetrável. Eu havia dado passos e mais passos, tentando fugir, mas o cenário parecia se repetir a cada virada. As árvores, os arbustos, os troncos caídos, tudo estava igual, como se estivesse preso em um pesadelo. Não conseguia entender como aquilo era possível. Quando olhava para os lados, tudo o que via era escuridão e mais escuridão, sem fim, sem saída. A floresta parecia ter se fechado ao meu redor, e o caipora, em silêncio, observava de longe, sempre um passo à frente, como se me guiando para o abismo que eu agora temia com todo o meu ser. O suor escorria pela minha testa e meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Eu tentava respirar, mas o ar se tornava denso e sufocante, como se a própria mata estivesse me prendendo. A sensação de que eu estava sendo observado aumentava, e a cada passo que dava, o pânico começava a dominar minha mente. Minha visão turvava, e eu já não sabia mais para onde estava indo. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu no silêncio, engolida pela escuridão que me cercava. Nenhum som parecia mais real, nem mesmo o som da minha respiração. Cada vez que eu tentava mudar de direção, tudo parecia ser a mesma coisa, como se eu estivesse andando em círculos, preso em algum lugar onde a noite nunca terminaria. O medo, a escuridão e aquele olhar fixo do caipora se tornavam uma mistura insuportável, e eu sentia que minha mente estava prestes a ceder. Eu sabia, no fundo, que escapar não era mais uma opção. Eu estava perdido e a noite me engolia cada vez mais. O tempo já não tinha mais sentido. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um abismo, como se o próprio medo estivesse me puxando para o fundo da terra. A escuridão, que antes me incomodava, agora me consumia de maneira implacável. Não conseguia distinguir mais as árvores ao meu redor. Tudo se misturava em um borrão de sombras e formas indistintas. Meu corpo estava pesado,
como se estivesse sendo esmagado pelo próprio peso da noite. O medo, antes apenas uma presença distante, agora era o meu único companheiro, e ele crescia a cada segundo. Eu tentei lembrar o caminho de casa, mas tudo se confundia. As estradas, os marcos, tudo parecia desaparecer à medida que eu andava. O que antes parecia simples e familiar, agora era um emaranhado sem fim, onde eu estava perdido. A criatura ainda estava ali, sempre próxima, como uma sombra que não se afasta. Ela me vigiava com olhos penetrantes, e a cada movimento meu, parecia esperar que eu cometesse um erro fatal. Não era apenas a morte que me aguardava. Algo pior me observava, e eu sentia isso em cada fibra do meu ser. Foi quando as histórias começaram a surgir em minha mente. Lembrei das palavras dos mais velhos, aquelas histórias de assombrações, de seres que habitavam a mata, que se alimentavam da alma dos homens. O caipora. Eu sabia que ele me observava, que ele não estava apenas caçando o corpo, mas a minha essência. Eu me perguntei então se havia alguma chance de escapar, mas a resposta parecia óbvia. Não havia mais saída. A noite me consumia, e eu estava em um lugar onde o tempo não fazia mais sentido. Eu estava preso, à mercê daquele ser, esperando pelo fim que, eu sabia, já estava próximo. Finalmente, ao longe, vi uma linha tênue de luz. O primeiro raio de sol, tímido, rompendo a escuridão que me consumia. Uma sensação de alívio tomou conta de mim, como se a noite finalmente estivesse cedendo lugar ao dia. Eu sabia que a luz da manhã trazia consigo a promessa de um novo começo, de uma fuga, de uma salvação. O medo que me acompanhava parecia diminuir, e por um breve momento, a esperança se acendeu dentro de mim. Mas ao olhar à minha frente, a esperança se esvaneceu rapidamente. O caipora ainda estava lá. Seu sorriso torto não se apagava com a luz do dia, e seus olhos vermelhos ainda me observavam, intensos como antes. Ele não se afastava, nem se escondia. Ele estava ali, como se tivesse aguardado o momento certo, apenas para me mostrar que, apesar da chegada do sol, a noite nunca deixaria completamente o meu espírito. Eu sabia naquele instante que a criatura me deixava escapar, mas não por misericórdia. O caipora não tinha pressa. Ele sabia que a noite, em algum momento, voltaria. Ele me vigiava ainda, como um predador à espreita, esperando que eu cometesse outro erro. O alívio que eu sentia não era completo. A luz do sol talvez tivesse iluminado a floresta, mas o caipora ainda dominava a escuridão. Eu sabia que, mesmo com a chegada do dia, minha luta não estava vencida. A noite voltaria, e com ela, ele também. Ao retornar à minha casa, finalmente senti um alívio momentâneo. A luz do dia ainda brilhava forte, e o peso da noite parecia ter se dissipado, mas algo estava errado. Eu podia sentir, como uma presença constante, que não estava sozinho. À medida que eu me aproximava da porta, ouvia os ruídos que vinham do mato, o estalo das folhas, um som de passos, sempre distantes, mas suficientes para me manter alerta. As sombras, que antes eram simples silhuetas da floresta, agora pareciam me seguir. A sensação de ser observado não me abandonava, e a mesma presença que me perseguira na escuridão ainda estava ali, bem perto, à espreita. Tentei continuar com minha vida, fazer as coisas de sempre, como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas não havia normalidade. A sensação de pavor
que antes me consumia nas profundezas da noite, agora se alastrava, até mesmo durante o dia. Eu sabia que o caipora ainda me vigiava, que ele não havia ido embora. O medo havia se tornado parte de mim, e mesmo com a luz do sol, eu sabia que a noite nunca mais seria segura. Olhei para o mato distante, onde as árvores se erguem como sentinelas, e lá, nos cantos mais sombrios, eu podia ver o que antes não via. O caipora ainda estava lá esperando. Aquele ser maligno que havia me caçado na escuridão, agora me seguia, mesmo quando o sol brilhava. Eu sabia que ele voltaria e que minha vida jamais seria a mesma. Eu carregava agora para sempre a marca da floresta, nunca mais sairia à noite. Meu nome é Dona Ana e eu vivia em Barra do Rio Preto, na região do interior de São Paulo, por volta do ano de 1968. Naquela época, a roça ainda era isolada, distante de tudo que fosse considerado civilização. A fazenda onde vivi ficava no fim da estrada, cercada por uma mata fechada que parecia não ter fim. Eu era viúva, desde que meu marido faleceu de maneira repentina, deixando-me com a casa e o pouco que restava da plantação. Naqueles anos, a vida parecia correr mais devagar. Os outros moradores da região, poucos em número, começaram a se mudar para a cidade, em busca de uma vida melhor. Assim, a cada dia que passava, minha casa parecia mais vazia, e o mundo, lá fora, mais distante. Eu me ocupava com o trabalho na horta, cuidando dos poucos animais que restavam e fazendo o que podia para manter a casa em ordem. Mas por mais que me esforçasse, havia uma tristeza que não me deixava. A solidão, essa velha companheira, se fazia presente nas horas quietas da tarde e nas noites longas, onde o silêncio da roça parecia se espalhar pelo ar, como uma neblina densa e fria. Sem vizinhos para conversar e sem qualquer outra companhia, o dia a dia se tornava cada vez mais pesado. As árvores ao redor da casa pareciam se mover com mais frequência e, em algumas noites, eu jurava ouvir passos pela mata, mas quando saía para olhar, não havia ninguém. Com o passar do tempo, comecei a sentir que algo estranho morava ali, nas sombras, esperando. Algo que talvez eu não conseguisse compreender. Numa noite sem lua, eu me preparava para dormir, como era de costume. A casa estava tranquila, o silêncio profundo, apenas quebrado pelo som das correntes do vento que passavam por entre as frestas das paredes. O fogo na lareira já estava quase apagado, e a única luz que restava vinha da fraca chama da vela sobre a mesa. Eu estava cansada, como sempre, mas o sono não chegava. Talvez fosse o peso do dia, ou talvez uma sensação estranha que eu não soubera identificar. Foi quando ouvi a batida na porta, uma batida seca, firme, como se alguém estivesse batendo com força para pedir socorro. No começo, pensei ser alguma confusão do vento ou talvez algum animal. Mas quando a batida se repetiu, mais forte, não pude ignorar. Levantei-me da cadeira com hesitação, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Abri a porta rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio tomou conta da casa e a lâmpada na mesa vacilou, como se estivesse respondendo ao vazio que se espalhava. Fiquei ali, parada, olhando para o escuro lá fora, sem saber o que fazer. Foi então que senti algo, uma pressão no ar, como se algo invisível me puxasse. Eu não conseguia explicar, mas a sensação era clara. Algo me chamava para fora.
Com os pés pesados, dei um passo em direção ao mato. A noite parecia mais densa, mais escura, e o vento parou. A única coisa que restava era a sensação de que eu não estava mais sozinha, e a sensação de que algo muito estranho estava prestes a acontecer. O que começou como uma simples sensação de desconforto, logo se transformou em algo muito mais forte. Eu não conseguia resistir àquela força invisível que me puxava em direção à mata. Minhas pernas, que antes estavam firmes, agora pareciam pesadas, como se a terra sob meus pés tentasse me prender. A escuridão ao meu redor se tornava cada vez mais densa. Mas eu não conseguia parar, não podia. Algo me obrigava a continuar. À medida que avançava, a floresta, que já era um local familiar, transformou-se em um pesadelo. O caminho que eu sempre percorria agora parecia diferente, deformado, como se o próprio terreno estivesse se distorcendo. A noite, que antes se limitava ao campo da casa, se espalhava para todo lado, cobrindo tudo com uma escuridão impenetrável. Foi então que começou a neblina. Ela surgiu de repente, espessa, engolindo cada passo que eu dava. A visão ficou turva e a linha do horizonte desapareceu, deixando-me em um vácuo denso de incerteza. Eu mal conseguia distinguir o que estava à frente, e o som da natureza que antes me acompanhava desapareceu completamente. O silêncio era absoluto, opressor. O ar ficou pesado, como se eu estivesse respirando através de um pano úmido. A sensação de estar sendo observada aumentava a cada passo. Eu sentia uma presença à minha volta, mas não via nada. Olhava para os lados, tentando enxergar algo, mas tudo o que eu via era o embaçado da neblina que se estendia à minha frente. A tensão crescia, como se a própria mata estivesse me engolindo. E a única coisa que eu sabia era que não poderia voltar. Aquele caminho não me permitia mais sair, nem entender o que estava acontecendo. A neblina densa me envolvia de tal forma que eu mal conseguia enxergar mais do que os próprios braços estendidos à minha frente. A sensação de estar sendo observada se intensificava a cada passo que eu dava. Eu não sabia para onde estava indo, mas parecia que algo me guiava. Ou talvez fosse uma força ainda mais forte, algo que eu não podia compreender. E então, no meio daquela escuridão, eu a vi. Ela surgiu de repente, uma figura feminina em meio à neblina espessa. Seus cabelos eram longos e negros, como a noite mais sombria, e se moviam com uma fluidez estranha, como se não estivessem sujeitos às leis da gravidade. Seus olhos, no entanto, eram o mais terrível, vazios, como se não houvesse mais nada dentro de sua alma, apenas um abismo profundo de escuridão. Ela me observava com uma calma inquietante, e eu soube naquele instante que ela não era humana. Aquela presença não fazia parte deste mundo. O medo me paralisou, mas algo em mim insistia que eu não poderia desviar os olhos dela. Foi então que ela falou, com uma voz fraca e arrastada, quase como se estivesse morrendo, como um sussurro no vento. Agora, você será minha. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, como um feitiço, e eu senti uma força invisível, mas imensa, me prender no lugar. Tentei mover os pés, mas eles estavam colados ao chão. Não conseguia mais me mexer. Ela deu um passo em minha direção, e o ar ao nosso redor ficou mais pesado, mais denso. Sua presença era sufocante, e, em um tom quase cruel, revelou o que eu já temia. Eu sou a Mãe de Ouro, disse ela,
com uma voz que parecia carregar séculos de dor e sofrimento. A alma de uma mulher que morreu nestas terras. E agora, sem descanso, eu me alimento das almas perdidas que cruzam minha noite. Eu tentei fugir, mas o medo me consumia. Cada músculo do meu corpo estava preso, e o único som que eu conseguia ouvir era o ritmo acelerado do meu coração. Eu sabia, naquele momento, que nada mais seria como antes. Quando o amanhecer finalmente chegou, a neblina que havia tomado conta da mata se dissipou, como se nunca tivesse existido. Eu estava de volta à minha casa, mas a sensação de que algo havia mudado dentro de mim não me deixava. A luz do dia parecia mais fria, mais distante, e as sombras da noite ainda persistiam, embora agora estivessem escondidas pela claridade. Eu entrei na casa com a sensação de que algo estava me observando, como se a presença da Mãe de Ouro estivesse ainda ali, à espreita. As palavras dela ecoavam em minha mente. Agora você será minha, repetindo-se sem cessar, como um feitiço que não queria se quebrar. Tentava me convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo, mas a visão daquela mulher, com os olhos vazios, estava gravada em minha mente de forma indelével. Tentei retomar a rotina, como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. O silêncio da casa parecia mais opressor, os sons da floresta lá fora mais intensos. Cada estalo, cada sussurro me fazia pular de medo. Eu não conseguia mais dormir direito, e nas noites que se seguiram, o cansaço era constante, mas o sono fugia de mim, como se eu fosse incapaz de descansar. Algo estava diferente e não conseguia mais ignorar. O que aconteceu naquela noite na mata me perseguia. A sensação de que a Mãe de Ouro ainda me observava, esperando, nunca me deixou. Mas eu tentava seguir em frente, fingir que tudo estava bem, enquanto meu corpo e minha mente se enchiam de um terror que eu não podia entender. Com o passar dos dias, percebi que algo não estava certo. A sensação de cansaço se intensificava, como se eu estivesse sendo sugada, perdida em uma escuridão profunda que não podia ver, mas sentia. Minhas mãos, antes fortes de tanto trabalhar na terra, agora tremiam ao simples toque. A saúde foi deteriorando de maneira inexplicável. Eu me sentia fraca, com um peso no corpo que não conseguia afastar, e a cada passo, o esforço parecia maior. A cada respiração, um fardo. Minha visão começou a ficar embaçada. Eu acordava no meio da noite, sentindo os olhos ardendo, mas quando olhava para a vela sobre a mesa, tudo parecia turvo, como se a luz estivesse se esvaindo antes de chegar até mim. Era como se o mundo estivesse perdendo sua nitidez, deixando-me em um estado constante de incerteza. E nas horas mais sombrias, eu sentia uma presença ao meu lado, algo que se movia silenciosamente pela casa, sem que eu pudesse ver. O medo se transformava em algo mais palpável, mais real. Era como se a Mãe de Ouro estivesse sempre ali, vigiando cada um de meus passos, esperando o momento certo para se apoderar de mim por completo. Tentei conversar com os poucos moradores que ainda restavam na região, mas todos pareciam alheios a qualquer coisa estranha acontecendo naquelas terras. Ninguém parecia entender o que eu estava enfrentando, mas eu sabia, eu podia sentir. Não havia escapatória. À medida que os dias passavam, comecei a me questionar sobre a história daquela roça. Havia algo ali, um segredo guardado, algo que talvez eu não soubesse, mas no fundo
Uma certeza crescia dentro de mim. A maldição da Mãe de Ouro estava sobre mim e eu não poderia escapar dela. Após meses de tormenta e desespero, tomei a decisão de abandonar a roça. Minhas mãos, agora fracas, empacotaram minhas poucas posses com a esperança de que a cidade pudesse me oferecer algum alívio, algum refúgio. O silêncio que sempre reinou em minha casa parecia mais pesado, como se até as paredes soubessem que eu não estava mais segura ali. Mesmo assim, fui. O caminho até a estrada estava vazio, a terra estéril e sem vida, como se tudo ao meu redor soubesse que minha partida não era libertação, mas apenas mais um capítulo da minha miséria. Eu caminhei por horas, sentindo o peso de cada passo, mas quanto mais eu avançava, mais a sensação de que estava sendo seguida me consumia. Era como se algo estivesse me observando, me caçando, não permitindo que eu escapasse. Quando a neblina apareceu mais uma vez, o terror se instalou no meu peito. Ela surgiu de repente, sem aviso, cobrindo a estrada à minha frente. E no meio da bruma, ali estava ela, a Mãe de Ouro, com seus cabelos negros e os olhos vazios, me encarando com a mesma expressão de morte que carregava desde o primeiro encontro. "Você não pode fugir de mim", ela disse, sua voz fraca, mas carregada de uma certeza macabra. Eu tentei continuar, correr, mas sabia, lá no fundo, que nunca mais seria livre. O mal estava comigo, em mim, e não havia mais como me livrar dele. Eu seguia pela estrada, mas era como se a Mãe de Ouro me acompanhasse em cada passo, pois ela nunca deixaria meu espírito em paz. Meu nome é João do Sítio, e eu vivi em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, em 1956. O relato que vou contar aconteceu naquela época, enquanto eu ainda trabalhava na fazenda do cemitério, um lugar maldito que sempre me deixou inquieto. A fazenda fica bem afastada, no fundo de um vasto sertão, rodeada por mato fechado e uma estrada poeirenta que mal se pode percorrer em dias de chuva. Era uma terra onde o sol parecia queimar mais forte, mas ainda assim nada crescia de forma saudável. Diziam que a culpa era do tranca-ruas, uma entidade que assombrava aqueles que ousavam semear ali. As terras pareciam amaldiçoadas, como se o próprio chão rejeitasse a vida e a vegetação se recusasse a florescer. Trabalhar lá era difícil, mas no fim das contas, o trabalho era tudo o que eu tinha. Eu precisava do emprego, por mais que os outros que moravam nas vilas ao redor sussurrassem histórias sobre o lugar e seus moradores antigos que, em algum momento, desapareceram ou enlouqueceram. Eu tentava não dar ouvidos, mas às vezes o ar carregado de silêncio daquela terra fazia o sangue gelar. Embora eu tentasse me concentrar no meu trabalho, sempre sentia que algo estava fora do lugar. Como se a terra mesma tivesse vida própria, uma vida sombria que não queria ser descoberta. Eu tentava ignorar esses pensamentos, me distraindo com as tarefas do dia a dia. Mas a sensação de que a fazenda escondia algo nunca me deixava em paz. Era uma noite sem lua quando, enquanto trabalhava na fazenda do cemitério, avistei algo que até hoje não consigo explicar. Eu estava na beira do campo, a alguns metros das árvores que margeiam o mato denso, quando uma neblina espessa começou a subir do chão, envolvendo a paisagem em um manto sombrio. No meio daquela bruma, vi uma figura surgir lentamente, como se o próprio vento a empurrasse para minha frente. Era um cavalo negro, grande e imponente,
com a crina esvoaçando ao sabor do vento. Em cima dele, um homem, vestindo uma capa vermelha que parecia brilhar contra a escuridão. A capa, apesar de ser escura, refletia uma luz estranha, como se fosse tocada por uma chama invisível. O homem não fez nenhum movimento, mas a presença dele era aterradora, como se ele soubesse que eu o observava. Não sei porquê, mas fui atraído para ele, como se algo em meu interior me ordenasse a seguir. Ele me olhou diretamente, seus olhos como faróis cortando a neblina. Era um olhar penetrante que parecia ler minha alma, e então, com um simples gesto, ele indicou que eu o seguisse. Eu hesitei, meu corpo gelado pela sensação de algo maligno e desconhecido se aproximando, mas, de algum modo, uma força invisível me puxava. Sem compreender completamente o que acontecia, comecei a caminhar em sua direção como se fosse incapaz de me controlar. Chegamos ao topo de uma colina, onde o vento uivava com tal força que parecia querer me derrubar. A neblina ao redor se fechou ainda mais, e a sensação de desespero começou a crescer em meu peito. Estava diante dele, sem saber o que o homem queria de mim, sem saber o que aconteceria a seguir. A única certeza que eu tinha era que não conseguia mais voltar atrás. No topo da colina, o homem desceu do cavalo sem pressa, como se nada ali fosse urgente. Ele se aproximou lentamente, e sua voz profunda e grave ecoou na noite fria, como se a própria terra a repetisse. "Você será minha alma vagante", disse ele, sem nenhuma expressão no rosto, como se aquelas palavras fossem meras constatações de um fato já consumado. Eu não compreendi o que ele queria dizer, mas uma sensação de inevitabilidade me envolveu. Era como se não tivesse escolha, como se a vontade própria fosse algo distante, algo que não me pertencia mais. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou as mãos para o céu e uma neblina espessa começou a surgir ao redor, engolindo tudo o que estava à minha vista. O vento que antes era forte se acalmou e um silêncio profundo tomou conta do lugar. De repente, a terra abaixo começou a se mover, como se o próprio solo estivesse se contorcendo. As sepulturas próximas se abriram e de dentro delas saíram corpos em decomposição, seus movimentos lentos e desajeitados. Aqueles eram os antigos fazendeiros da região, homens que haviam morrido há muitos anos, agora ressuscitados de maneira macabra. Seus olhos vazios e sem vida estavam fixados em mim, e o som de seus passos ecoava no campo, como uma marcha fúnebre. O pavor tomou conta de mim e tentei correr, mas ao tentar dar um passo, percebi que meu corpo não me obedecia. Uma força invisível me prendia, como se eu estivesse dentro de um círculo que não podia romper. O medo me apertou o peito e minha mente parecia querer estourar de tanta agonia. Não havia escapatória. Os mortos se aproximavam cada vez mais, e a sensação de estar preso em um ritual sem fim só aumentava. O homem de capa vermelha estava ali, observando, sem pressa, como se tudo aquilo fosse apenas o começo. O pânico me consumiu por completo. Minha mente, antes paralisada pela sensação de inevitabilidade, de repente se abriu para uma única possibilidade: fugir. Com todas as forças que restavam em meu corpo, corri, rompendo a barreira invisível que me aprisionava. A neblina começou a se dissipar com o primeiro sinal do amanhecer, mas isso não significava que eu estivesse livre. O medo ainda corria em minhas veias, e eu sabia que algo muito pior estava prestes a acontecer. Enquanto corria,
O som dos mortos atrás de mim não me deixava em paz. Eu não me atrevia a olhar para trás, mas sentia seus passos pesados, arrastados, próximos, cada vez mais próximos. O ritmo da marcha dos mortos, sem pressa, mas implacável, se mantinha constante. Sabia que mesmo que eu fugisse, não poderia escapar da maldição que agora pesava sobre mim. Cheguei até a beira de uma clareira onde o vento, que antes parecia calmo, uivava com mais força. A sensação de ser caçado se intensificou. O homem de capa vermelha apareceu na borda da neblina, sua figura imponente como uma sombra macabra. Ele estendeu a mão para mim, seus dedos longos e gelados quase tocando minha pele. O poder que emanava dele era como um peso, uma força quase tangível, mas eu desviei por um triz, com o coração disparado. A neblina matinal começou a subir novamente, fechando a clareira e me dando uma última oportunidade. Sem olhar para trás, corri, sem direção, apenas fugindo daquilo que me caçava. A floresta se fechou ao meu redor, me engolindo na escuridão. Mas apesar de ter conseguido escapar, sabia que o pior ainda estava por vir. O olhar dos mortos e a presença do homem de capa vermelha estavam gravados em minha alma. Mesmo em meu esconderijo, sentia-os, como se estivessem dentro de mim, me perseguindo até os confins da minha mente. Os dias após minha fuga foram ainda mais pesados que a noite em que encontrei o homem de capa vermelha. Mesmo afastado da fazenda do cemitério, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo seguido. Era como se o mal me observasse a cada passo, esperando o momento certo para me pegar. Sussurros nas árvores, sombras que se moviam pelos campos. Tudo me fazia olhar por cima do ombro, temendo o que estava à espreita. Durante o dia, tentava encontrar alguma explicação. Foi então que ouvi histórias antigas dos moradores da região. Falavam sobre o Tranca-Ruas, uma entidade que assombrava aquelas terras há gerações. Diziam que o Tranca-Ruas havia feito um pacto com os primeiros moradores da fazenda, um pacto terrível para garantir que a terra jamais fosse fértil, mantendo-a condenada à morte e à escuridão. O homem de capa vermelha, agora claro para mim, era um emissário desse ser, um mensageiro do mal. A terra que eu pensava ser apenas uma fazenda comum havia sido amaldiçoada há muito tempo, e agora eu fazia parte disso. As histórias diziam que o Tranca-Ruas se alimentava das almas daqueles que sucumbem à sua influência, tornando-os almas vagantes, condenadas a servi-lo para a eternidade. Comecei a duvidar da minha sanidade. Cada passo, cada sombra que via, me fazia pensar que, de alguma forma, o mal já havia se apoderado de mim. Estava perdido, destinado a ser uma dessas almas vagantes. Havia alguma maneira de escapar disso? Ou estava condenado como todos os outros antes de mim? O medo tomou conta de minha mente e comecei a perceber que qualquer tentativa de fugir poderia ser inútil. Os dias se arrastaram em um pesadelo sem fim. Cada manhã parecia um reflexo da noite anterior, e cada noite uma repetição da dor. Eu vi o cavalo negro à distância, sempre à margem de minha visão, seus cascos batendo de forma lenta e fatal no solo, como se me seguisse. Sombras se moviam pelas noites escuras, sempre à periferia de minha percepção, e eu comecei a me perguntar se o mal já havia tomado conta de meus próprios sonhos. Parecia que, de alguma forma, ele nunca me deixaria em paz. Em uma noite, quando a lua estava oculta pelas nuvens, o homem de capa vermelha
apareceu novamente. Não foi na fazenda, mas em um lugar que eu considerava seguro, uma pequena cabana, onde eu havia tentado me esconder daquilo tudo. Ele apareceu como uma sombra, com seus olhos penetrantes fixos em mim. A voz dele, mais sombria do que nunca, cortou o silêncio da noite. Você nunca mais será livre, João. Você agora pertence ao tranca-ruas. Eu sabia que não era um confronto físico, mas psicológico. O peso da culpa e do medo esmagava minha mente. Ele não precisava me tocar para me destruir. O medo me consumia, e quando tentei correr, o mal parecia se espalhar por todos os cantos. Não havia onde me esconder, não havia onde fugir. A sensação de ser preso, de estar condenado, se intensificava a cada passo. Eu perguntei a mim mesmo, desesperado, se havia alguma maneira de escapar, mas logo percebi que, quanto mais tentava me afastar, mais o mal me seguia, mais perto ele chegava. Estava claro, não havia escapatória. Cansado e sem forças, fui para o único lugar que achava ser seguro. Mas, mesmo lá, sabia que o mal estava à minha porta, esperando. O amanhecer trouxe apenas mais um peso sobre meus ombros. Já perdido em meu próprio medo, sabia que não poderia mais permanecer na fazenda do cemitério. Não sabia para onde ir, não sabia se havia algum lugar que fosse seguro, mas sabia que ficar ali seria minha morte certa. Cada passo que dava em direção à saída parecia mais difícil, como se a terra e a floresta ao redor tentassem me manter, como se fossem parte do mal que me perseguia. Quando finalmente cheguei à borda da fazenda, algo dentro de mim acreditou por um breve momento que havia conseguido escapar. Mas não demorou muito para que a neblina surgisse mais uma vez, pesada e sufocante. E lá, entre ela, apareceu novamente o homem de capa vermelha, imutável, como se fosse uma extensão da própria escuridão. Ele me olhou sem expressão, e sua presença parecia arrastar o ar ao meu redor. Eu senti a morte ali, perto de mim. Com um último esforço, corri, o mais rápido que pude, sentindo os passos do cavalo negro atrás de mim, o vento uivando como uma condenação. Escapar por um triz foi tudo o que consegui. A neblina desapareceu à medida que eu corria, mas sabia que algo havia mudado dentro de mim. O mal, aquele mal, me marcaria para sempre. Agora, fugindo para o desconhecido, sem um propósito, sem esperança de redenção, sentia que, mesmo longe da fazenda, eu nunca poderia esquecer a fazenda do cemitério. Ela permaneceria comigo como uma sombra onde quer que eu fosse.